Meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estou passando aqui para gravar essa mensagem do culto de doutrina, do nosso culto de doutrina, que acontece hoje, quarta-feira. É com muita alegria que eu venho através desse canal e quero pedir que você aproveite bem essa mensagem, esse conteúdo até o final. Use, não abuse, mas use com bastante intensidade. Aprenda, guarde em teu coração todas as informações que eu estarei passando bíblicas para você, e dessa forma você estará bem melhor, mais forte, mais edificado, mais educado e a cada dia mais transformado. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre o teu coração. Eu escolhi gravar aqui na plataforma sozinho, a fim de que eu logo depois repasse e todos tenham a oportunidade de ver. Eu quero te convidar para meditar comigo no texto da Palavra do Senhor. Na verdade, eu já vou te apresentar aqui um texto, mas antes eu quero orar a Deus pela tua vida. Ore comigo, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esta oportunidade de poder, nesta noite, ouvir a tua voz, falar a tua palavra, meditar na tua palavra. Que a tua graça seja em minha vida, que a tua graça seja na vida do meu irmão que está acompanhando esse vídeo, essa mensagem. E que esta mensagem venha tocá-lo, venha ministrar sobre a vida dele, a casa dele e a família dele. Abençoa ele de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então vamos estudar um pouco o texto da palavra do Senhor. E eu escolhi para hoje, vou compartilhar aqui com vocês, aquilo que está no... Vamos lá, deixa eu abrir, deixar aberto. Aquilo que está no livro Eu vou falar sobre um tema que é muito pertinente, na verdade, já discutido e já falado na nossa escola bíblica dominical. Olha que tema gostoso, tema bom. A arte de viver bem, baseado em Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Você vai acompanhar na tua Bíblia aí, e nós vamos meditar em cima disso. Diz assim: e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que palavra maravilhosa e poderosa, especialmente para esse tempo, onde falta muita esperança no meio do povo, onde falta muita esperança em nossos corações. E esse texto me apresenta esse título com a proposta de aprender, baseado na palavra de Deus, algumas coisas que me fundamentam a viver bem, como servo de Deus, como homem transformado. Nós seremos capazes de viver dessa forma. Dê uma olhadinha nessa imagem. Ela te remete o quê? Pensou? Você aí no momento feliz, né? É um momento de liberdade, um momento de alegria, um momento de gozo. Isso é gostoso. Deus quer que vivamos isso sim. Coloquei essa outra frase aqui para você meditar nela. O que não te desafia não te transforma. Por que eu coloquei essa frase? O que não te desafia não te transforma. É uma frase bíblica? Não. Mas ela é interessante, porque ela me leva a uma avaliação sobre a minha vida, sobre os meus desafios, sobre situações aparentemente desconfortáveis, e que essas situações, quando nos levam a um nível de desafio, elas são capazes de moldar o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa mente, e é bem bacana. Então, guarde isso, reflita sobre isso. Aquilo que não te desafia nunca vai te transformar. Então, vamos lá. Deus, ele se revela não somente por meio de ideias ou argumentos da palavra, ou da palavra, mas também por acontecimentos e ações que têm tudo a ver com a nossa vida cotidiana. O que isso está nos ensinando? Que nosso Deus é um Deus de revelação, que o nosso Deus é um Deus de propósito, um Deus de palavra, que aquilo que ele falou, isso vai se cumprir, como todo mundo sabe, queira ou não, acredite ou não, a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus não passará em vão, ela será cumprida cabalmente na nossa vida de uma forma intensa. E esse texto me ensina sobre o entendimento de
encontrar as ações de Deus em tudo aquilo da minha vida. Ou seja, eu ver Deus nas coisas que são grandes, nas coisas que são pequenas, nas coisas que são majestosas, nas coisas que são simples, nas coisas duradouras, nas coisas passageiras. Deus está presente em todos os detalhes. Então não te esqueça disso. Quando você estiver vivendo um momento extraordinário, Deus. Momento de alegria, Deus. Mas também no momento difícil, Deus. Momento de escassez, Deus. Momento de dor, Deus. Momento de solidão, Deus. Momento de vale, Deus. Momento de montanha, Deus. Momento de deserto, Deus. Todo momento, Deus presente na nossa vida. Cada parte não compreendida na Bíblia é um tesouro enterrado. Isso é uma fala colocada pelo nosso pastor presidente, pastor Gilmar. Eu gostei muito dela, de fato é verdade. Que a leitura e a meditação e o estudo deste livro sagrado nos inspire. Eu peguei essa fala do pastor, porque ele trouxe esse encorajamento à igreja, aos irmãos, de lerem, de não apenas ler a Bíblia, mas de meditar, de aprender, de gravar aquilo que está na palavra do Senhor. E isso vai te trazer inspiração, vai te trazer fortalecimento, e vai te impulsionar mais a ter uma vida com Deus. Então, guarda aí, vai, essa frase aí, medita nela, medita na palavra, não apenas meditar, estudar, aprender, reler, ler de novo, buscar inspiração, tirar dúvida sobre a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. E aí, a nossa revistazinha lá da Escola Bíblica Dominical nos traz uma primeira lição que apresenta um texto daquilo que está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27, e ela tem como tema como começar e terminar bem. E aí, o que você acha? Como é que você acha que a gente começa bem e termina bem? Esse texto diz o seguinte, versículo 1, capítulo 1, versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Na verdade, esse texto a gente usa bastante ele para momentos de matrimônio, de casamento. Esse texto não está falando exatamente sobre isso. Muito embora cabe para esse momento falar que quando se começa bem, termina-se bem, isso é sempre muito legal. Ruim é quando começamos bem, terminamos mal. Ruim é quando começamos bem, permanecemos por um tempo bem e depois terminamos mal. E a estratégia está na palavra do Senhor, aprender a começar bem e terminar bem. Quantas pessoas começam muitas vezes a vida cristã muito bem, abundante, animada, animam-se quando se decidem ao Senhor, depois de um tempo, param, desanimam, desfalecem. E nós vamos aprender na palavra do Senhor hoje sobre algumas importâncias, algumas dicas importantes que nos ajudam a viver bem. Ajudará você a começar alguma coisa na tua vida hoje bem e também terminar bem. Isso é que Deus quer para a tua vida. Vamos lá. A forma como Deus decidiu trazer tudo à existência pela palavra do seu poder nos faz pensar na segurança que temos ao nos colocarmos debaixo dos seus cuidados. Olha que legal. Reflita sobre isso. Vamos lá. Gênesis registra o início de tudo. Dos céus, da terra, da humanidade, o primeiro casamento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio. É a história do propósito de Deus para a sua criação. O livro de Gênesis é para a Bíblia, porque os alicerces são para uma casa e que a Constituição é para a lei de um país. Fácil isso, né? Muito fácil. O livro de Gênesis nos traz assim lições preciosíssimas para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação. E, como é dito, é para a Bíblia um alicerce de fundamento. Assim como o alicerce é importante para a casa, esse livro deve ser entendido e lido por todos nós e ele vai nos ajudar a viver muito bem. Então, olhando para esse texto de Gênesis capítulo 2, 1, versículo 27, vamos aprender a primeira coisa, baseado na nossa revistinha. Primeiro, comece reconhecendo Deus e os seus propósitos por meio das obras de suas mãos. Pronto.
que é bom nesse ponto aqui da gente meditar? Todo homem que serve a Deus precisa conhecer o Deus que ele serve. É muito importante isso. A razão de muitas pessoas hoje estarem vivendo uma vida superficial, uma vida mediana, uma vida desanimadora, é porque essas pessoas não sequer conhecem Deus. Vejam que quando Paulo estimula Timóteo a buscar, a estudar, a aprender, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, insiste, persiste em ler, busque, procure saber. Isso é bom que a gente realmente aprenda, porque o nosso conhecimento acerca de Deus não é um conhecimento adquirido assim do nada, estralou os dedinhos e a gente já conhece. Não. A gente precisa entrar no nível de conhecimento através da leitura, e principalmente da leitura acerca de Deus. Dessa forma, nós entenderemos os seus propósitos, inclusive entenderemos os seus propósitos por meio das obras das suas mãos. Nosso Deus é grandiosíssimo, dono de todas as coisas, e os seus propósitos são vistos nessas coisas. Vejam que quando Deus fez os céus, ele fez para manifesto do poder da sua glória. Quando Deus fez os astros, quando Deus fez as coisas grandes da terra, ele fez também com o intuito de adorá-lo e glorificar o seu nome. E as pessoas, ao verem essas coisas tão extraordinárias, eles perceberão o Deus tão grande que nós servimos. Quem tem dúvida disso, estude um pouco sobre geografia, ciência, biologia. Você vai ver coisas grandiosíssimas que são muito maior que a Terra, muito mais poderoso do que a Terra, muito mais influente do que a Terra, e tudo isso é obra das mãos de Deus. E mais do que isso, Deus ele está nas coisas grandiosíssimas, mas Deus também está presente nas coisas mínimas, lá no fundo do oceano, lá na complexidade daquele reduto de peixes, aquelas coisas incríveis no fundo do mar. Deus está presente também. Olha que coisa linda, né? Então vejam, no princípio Deus criou. Esta é a fala inicial do primeiro livro da Bíblia. Deus é o fundamento para a vida. E aqui está a resposta para a nossa pergunta. Vejam a pergunta que nós fizemos agora há pouco. Ó. Lembra? Como começar bem e terminar bem? Primeira resposta está aqui. Ó. Deus é o fundamento para a vida. Certo? A primeira mensagem que salta aos olhos é que, antes de tudo, está Deus. Se não estivermos consciência da primazia de Deus, nunca o entenderemos o suficiente e jamais viveremos corretamente. Entendeu isso? Concorda? Discorda? Se você discorda, manda um WhatsApp para mim, vai, e me questiona, me pontua, comenta alguma coisa comigo, tá bom? De repente é uma forma de saber que você está me vendo, ouvindo essa mensagem. E é muito importante quando a gente compreende isso, que Deus é o fundamento para a nossa vida. O Senhor não é um Deus para os finais de semana. Atenção para isso aqui. Nenhuma opção a mais. Ele é o centro de tudo. Que Ele esteja sempre no início e no fim de tudo em sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Isso nos tira do nível de uma religiosidade. Isso nos coloca numa posição muito mais maiúscula. É quando nós não buscamos Deus só pela necessidade de ir à igreja. É quando nós não buscamos Deus só porque é final de semana, ou fim de semana, e nós temos que ir à igreja. Não, mas é muito mais do que isso. É quando nós entendemos que Deus, ele é o centro de tudo em nossa vida. E quando ele é o centro de tudo em nossa vida, certamente as coisas não serão infundadas. Tá certo? Esse item 1.2, ele fala sobre procriar ou gerar filhos. O que isso quer dizer? Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 4. Diz assim: estas são a origem dos céus e da terra. Foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Aliás, foram criadas no dia em que o Senhor... É isso mesmo. É isso mesmo. Vejam, a percepção de Deus através da criação. Essa criação revela por si só
a existência, o poder e a sabedoria de Deus. Alguém tem dúvida disso? Declaram que todas as coisas procedem e são sustentadas por Ele. Por Ele. Um Deus criador. Paulo diz que Deus também é revelado por meio das coisas que foram criadas. Concorda? Discorda disso? E aí, o que você acha? Tem dúvida? Quer questionar alguma coisa? Vai lá, me chama no privado, me chama no WhatsApp e me pergunta, tira sua dúvida sobre alguma coisa, alguma dúvida que você tem sobre esses pontos que nós estamos questionando. Tá bom? Vamos lá. 2. A criação revela o propósito de Deus. Olha que coisa boa. 2.1. A única criatura feita à imagem e semelhança de Deus foi o homem. Agora há pouco eu falava do universo que é grande, que é lindo, que é extraordinário, que é perfeito. Ele impressiona bastante, mas nada é semelhante ao homem, que é a obra-prima das mãos do Senhor, que faz parte da criação seleta de Deus. E esse homem é eu e você. Não importa quão inteligentes sejam alguns animais ou quanto possam aprender, não foram formados à imagem de Deus. Compreenderam? Qualquer outra coisa não foi feita à imagem de Deus. Pode ser inteligente, não foi. Pode ser grande, não foi. Pode ser bonito, não foi. Quem foi feito, formado à imagem de Deus foi você. Amém? Somente o homem recebeu esta tão sublime honraria. Olha que privilégio. Por isso não há um propósito de Deus para que o homem tenha domínio sobre. Por isto há um propósito de Deus para que o homem tenha domínio sobre tudo que foi criado, de tudo que está no céu, de tudo que está em seu redor. Verdade. Esse domínio bíblico não é um domínio impositivo. Esse domínio está ligado ao propósito daquilo que Deus estabeleceu sobre tudo que foi criado. Deus deu ao homem uma inteligência extraordinária de poder inventar invenções, de poder criar coisas, de poder deduzir, de poder criar. Isso é um domínio compreendido por um propósito. É isso que o texto quer nos ensinar. Não é um domínio impositivo, não é um domínio de mandar e não obedecer. Não é isso não, tá? Vamos lá. Por isso, depois, Deus deu ao homem, a responsabilidade de ter domínio sobre si mesmo. Olha que coisa boa, interessante, lição interessante. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2. Pega aí a tua Bíblia, versículo 16 e 17, que diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dele não comerás. Todo mundo conhece. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Certo? Isso é o quê? Domínio próprio. E aí, irmão? Quer conseguir ir bem na vida? Quer conseguir vencer? Você precisa ter domínio de si mesmo. Domínio da língua, domínio dos sentimentos. Nosso campo de batalha está na nossa mente. Muitas vezes nós não conseguimos administrar e conciliar nada disso, mas é preciso que realmente você corra para a palavra de Deus e aprenda como dom, digo, como fruto. O domínio próprio precisa estar na tua vida para você ser capaz de dominar a si próprio. Não adianta você ser capaz de dominar simplesmente os outros sem ser capaz de dominar a si mesmo. E esta responsabilidade, ela é tua. Então aprenda isso. Peça isso. Como é isso? Sozinho você vai conseguir? Não. Sozinho você é capaz? Também não. O domínio próprio sobre si mesmo é um fruto do Espírito Santo. E ele é gerado em nós através de uma súplica. Então peça para Deus domínio sobre a tua língua, sobre os teus pensamentos, domínio sobre os teus sentimentos. Você vai ver como muita coisa vai mudar na sua vida. Amém? Aí aqui fala sobre os dois domínios do homem. Eu quero encorajar você a pegar a tua lição depois e dar uma olhadinha com bastante detalhes sobre esses dois domínios, né? Que fala sobre a força e a capacidade humana seriam demonstradas através do domínio
daquilo que estava no exterior e daquilo que estava no interior. Reflita sobre isso, bem bacana, tá? O poder sobre tudo que estava ao seu redor era de responsabilidade no que tange a manutenção para a harmonia do ambiente. Ou seja, Deus dando a instrução ao homem para que o homem fosse capaz de fazer a manutenção e a harmonia do ambiente em que ele convivia, em que ele estava. O controle sobre o desejo da alma era uma questão de vida e de morte. Vejam, há exemplo disso, eu posso citar a língua, tem poder de vida, de morte. E muitas pessoas perdem a vida, a família, a paz, porque não tem domínio sobre essas coisas. Então, eu quero aqui te encorajar, né? Quero te encorajar a pedir isso a Deus, para você viver bem. Você está bem, você precisa pedir isso para Deus. Veja só, a perfeita harmonia da criação. O que isso nos ensina? A harmonia existente na criação, apesar de toda a sua complexidade, revela um Deus com sabedoria imensurável. A criação do universo é complexo demais. O homem é um ser com uma estrutura física complexa demais. Se você estudar um pouquinho da ciência, um pouco sobre a anatomia e a fisiologia humana, tu vai ficar maravilhado de ver quantas complexidades, nervos, neurônios e tal, e tal. Mas isso, apesar de ser tão complexo, ele também mostra, ele revela a sabedoria de um Deus que é incomensurável, que é bondoso. Cada molécula e até os átomos estão dispostos, estão na disposição e lugar correto para que tudo funcione em perfeita harmonia. Que coisa linda! Isso quer dizer o quê? Que ele sabe como fazer e onde colocar o que fez. Grave isso. Coloca aí no teu status. Tem dúvida? Me chama no WhatsApp, me questiona, me pergunta, manda um comentário para mim. Ele, quem? Deus, sabe como fazer e onde colocar o que fez. Podemos nos lançar nos braços de Deus, sem medo e sem reserva. Ele sabe o lugar certo de nos colocar para experimentarmos o que está preparado para cada um de nós. Para cada um de nós. E diante desta palavra, que é bem simples, mas muito encorajadora, eu quero aqui convidar você a um momento de oração. Quero convidar você a orar comigo. Você que está dizendo agora que precisa mudar, precisa melhorar, precisa ter alguns comportamentos, umas atitudes diferentes. Eu quero encorajar você a fazer isso comigo nesse momento. Quero convidar você para um momento de oração, um momento de devoção. Queria que você, nesse momento agora, pegasse aí o teu coração. Eu queria que você refletisse comigo sobre isso. Deus, ele é como ninguém. Ele é bom, ele é incomensurável, o seu amor é extraordinário. E eu quero te convidar a refletir comigo sobre isso, sobre essas verdades que são absolutas. Então, ora comigo nesse momento. Senhor, eu quero orar a Ti neste momento. Eu quero te apresentar a vida do meu irmão, que ora comigo, que ouviu esta palavra. Que de repente as coisas na sua vida não estão tão bem, tantas coisas acontecendo, tantas situações de medo, de dúvidas, de incerteza. Mas eu quero te pedir, Deus, leva a tua graça, leva o teu favor, leva o teu amor. Abençoa, Deus, o meu irmão, fortaleça ele, limpa a sua mente, traz paz à sua alma e ajuda-o a vencer, ajuda-o a ser mais forte, tira-o desta vida de quietude e comodidade espiritual e leva a uma outra dimensão da sua vida espiritual. Faz ele ver o que nunca viu, faz ele viver o que nunca viveu, faz ele ter sentimentos que nunca outrora lhe teve,
Faz com que Ele te conheça. Faz com que Ele te veja. Ele te sinta. Abençoa a vida do meu irmão. Nesta noite eu te peço, em nome de Jesus. Você que orou comigo, fica firme, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero te convidar para continuar participando do relógio de oração. Lembra? O pastor Carlos está fazendo. Eu quero te convidar para você não deixar de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Procure a irmã Betânia, dizime, oferte, continue sendo fiel. Eu quero convidar você para continuar participando dos cultos online, as mensagens. Quero convidar você para continuar na tua caminhada. Daqui a alguns dias nós vamos estar reunidos juntos, todo mundo ali no convívio, cheirando um ao outro e glorificando o nome do Senhor. Amém? No mais, que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no teu coração e que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém.